Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de comentar com vocês sobre um tema que é muito comum dentro da questão da restauração de casamento. Porque o cônjuge se aproxima, porque o cônjuge parece que está voltando, o marido ou a esposa que saiu de casa parece que vai se reconciliar e de repente nada acontece, tudo volta ao normal e cada um continua do seu lado, separado. Por que que isso acontece? Por que que esse efeito ioiô, né? O cônjuge ioiô, que vai e volta, ou que às vezes parece que está retornando e acaba que não retorna e dá tudo errado? A gente tem que entender dois lados aí, o lado do cônjuge e o nosso lado. O lado do cônjuge, né? Existe um turbilhão de coisas acontecendo ali ao mesmo tempo. A gente às vezes não consegue entender muito bem isso. Existem vários conflitos. O conflito da carne, que a carne tende às coisas do mundo, então ele está no pecado, ele quer o pecado, ele está no vício, ele quer o vício, ele está no adultério, ele quer continuar no adultério. Então isso não tem nada a ver com o inimigo, não tem nada a ver com Satanás, é a carne. A carne, ela se volta para as coisas da carne. Tá bom, para a carne tá ótimo, tá excelente. Para o outro lado, o espírito dele está angustiado, né? O homem é uma tríade, corpo, alma e espírito. O espírito está angustiado, o espírito dele, a alma dele tem sede do Deus vivo. Então, de certa forma, ele sabe. Existem uma coisa chamada valores morais absolutos. O ser humano, ele sabe quando ele está errando, que ele está seguindo um caminho de destruição, um caminho de desgraça, ainda que ele diga que é ateu, né? Ele sabe que aquilo que ele está fazendo é errado. Tá lá fazendo as coisas erradas, e essa angústia dentro dele, isso corroendo ele, maltratando ele, ainda mais se ele for alguém que conheceu o Senhor, que se desviou da presença do Senhor, saiu da igreja, abandonou a família e abandonou os caminhos do Senhor. Meus irmãos, o conflito é maior ainda, porque ele tem um entendimento, ele tem um conhecimento, ela tem um conhecimento. O sentimento é um outro ingrediente que a gente pode colocar. A carne, né, essa questão toda do conflito interno, o sentimento, porque o amor está ali entulhado debaixo de uma série de camadas de rancor, de ódio, de opressão, de ressentimento, de mágoa, e o amor está ali. Em algum momento esse sentimento ele aflora, as lembranças vêm, né, e o próprio adversário. Por fim, o próprio adversário é um dos ingredientes ali que a gente pode adicionar para criar esse salcedo na cabeça do cônjuge e ele ter essa dúvida, se ele volta, se ele não volta. Irmãos, é uma batalha. É um verdadeiro cabo de guerra, de força, né? Um puxa de um lado, o outro puxa do outro lado. E fica essa batalha terrível. O cônjuge quer voltar, tem lapsos, tem flashes, parece que vai, parece que não vai, e acaba que não vai. Pelo nosso lado, também já existe uma série de coisas. Existe uma coisa que, para mim, seja talvez a mais importante. Um processo. Deus é Deus de processo. A gente vê isso ao longo de toda a palavra do Senhor. E esse processo Deus usa para restaurar a nossa vida e restaurar a vida do cônjuge que está apartado, né? Deus ele tem poder para poder fazer as coisas assim. Estalou o dedo, pronto, mudou tudo. Claro que Deus tem poder. Deus pode todas as coisas. Porém, Deus ele usa o processo, o tempo, ele usa as circunstâncias para trabalhar na vida do cônjuge e para trabalhar na nossa vida, né? A gente pega aí duas ressurreições do Antigo Testamento, né? Dois meninos, duas crianças morrem e dois profetas ressuscitam essas crianças em tempos diferentes, embora eles tenham sido contemporâneos, e um foi instrutor do outro. Elias e Eliseu. Elias ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Eliseu ressuscita o filho da mulher sunamita, né? E tem uma coisa bem interessante nessas duas ressurreições. No caso de Elias e o filho da viúva de Sarepta. A palavra fala que Elias, ele vai até a criança e ele vai e ali mede o corpo da criança 3 vezes e ora sobre a criança ali no seu quarto e a criança volta à vida. Mas foram 3 vezes. 3 vezes que ele orou e que a palavra relata exatamente isso. Para a gente não falhar, a Bíblia diz assim: então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, roga-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Meus irmãos, é um processo. A primeira vez Deus poderia ter ressuscitado a criança? É claro que sim, é óbvio que sim, né? Porém, foi necessário 3 vezes. E aí vamos para o texto lá de Eliseu e o filho da mulher sunamita, de Sunem, né? E a Bíblia diz o seguinte: e subiu a cama e deitou o menino, Eliseu deitou o menino, não mais Elias, Eliseu agora, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Começou a aquecer. Depois desceu, Eliseu desce, andou na casa de uma parte para outra, tornou a subir e se estendeu de novo sobre o menino.
Então o menino espirrou 7 vezes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E abriu os olhos. Processos. Deus, ele tem processos. Ele trabalha com o tempo e processos. Guardem os irmãos uma coisa. Nosso Deus é extremamente didático. Ele usa tudo para nos dar uma lição. Olha, ele usa tudo para cumprir propósitos. Vou repetir essa palavra porque está no plural. Propósitos. São diversos, inúmeros, incontáveis propósitos. Outro exemplo que a gente pode tirar, bem conhecido, Naamã, né? Ele vai até o profeta Eliseu e Eliseu nem o recebe. Manda um menino, um mensageiro dizer, olha, vai lá e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Processo. Primeiro, o Jordão era um rio sujo, comparado aos rios limpos que o próprio Naamã questiona, né? E fala, olha, eu conheço rios muito mais limpos do que esse Jordão. Mas ele vai. Contrariado ele vai. Mas Deus poderia ter curado Naamã na primeira vez que ele desceu as águas? É claro que Deus poderia ter curado. É claro. Mas foi necessário 7 vezes. Nas 7 vezes, cada vez que ele descia as águas ali, ele pensava que ele estava mais longe da restauração dele. Na verdade, cada vez que ele descia, ele estava mais perto. E ele não foi ficando menos pior. Não, de forma alguma. Ele melhorou na última vez que ele desceu as águas. Meus irmãos, era necessário. Qual era o processo? Qual era o processo? Ele tinha que tirar a armadura dele de comandante das tropas sírias. Ele tinha que se despir ali da sua razão, do seu orgulho, do seu ego. Deus queria tratar o ego de Naamã. Ele tinha que ser curado do seu ego ali no Jordão. A questão da lepra era secundária, né? Ele queria ser recebido como chefe de Estado, primeiro-ministro da Síria. Ele chegou com seu orgulho, seu ego de herói da nação. Teve que se despir e descer 7 vezes o Jordão, que significa aquele que desce. Às vezes nós entramos, né? Às vezes não sempre, entramos no deserto pela questão do casamento, do relacionamento, pela questão da vida sentimental. Mas Deus, ele começa a restaurar um monte de coisas que às vezes a gente nem pensava que tinha que ser restaurado. Coisas mais importantes do que até mesmo a questão do casamento, como por exemplo a nossa salvação e a nossa vida espiritual. No Evangelho de Marcos a gente vê ali o cego de Betsaida. Ele chega até Jesus e rogaram que o tocasse. E Jesus vai lá, toca no cego, né? Toma ele pela mão, leva ele para fora da aldeia, cospe nos olhos dele e pergunta para ele se ele está vendo alguma coisa. Ele fala que não estava vendo muito bem não, que estava vendo o homem como árvores. Então o milagre deu errado, né? Jesus, não é? Falhou. Não, claro que não, meus irmãos. Processo. Depois a palavra fala que depois disso tornou Jesus de novo a impor as mãos sobre ele e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu todos claramente. Deus, ele se vale das coisas para poder operar. Existe um tempo. Às vezes, é claro, a gente não está aqui generalizando. Deus, ele pode fazer as coisas no de repente, rapidamente. Mas muitas das vezes isso é necessário. Existe, como falamos no início, existe uma batalha sendo travada do lado de lá. Vários conflitos. O cônjuge está vivendo um turbilhão. Ele está no meio de um redemoinho, de um furacão, e está rodando tudo e ele está ali. Ele vai ter os momentos em que vai vir à tona o seu cônjuge, mas vai ter momento que vai vir à tona outra coisa, né? Os irmãos sabem o que eu estou falando. Mas Deus, ele usa o tempo para poder realizar as coisas. Assim como Deus, ele fez o mundo em 7 dias, ele poderia ter feito o mundo em 1 segundo, ou milésimo de segundo, ele se valeu do tempo, até mesmo para dar uma lição, né? Por que 7 dias, né? Então, vamos entender processo, tá? A gente tem que começar a entender o contexto. Como eu lido? Ah, você falou, eu não entendi nada. Como na prática, meu irmão, eu quero na prática, como eu vou lidar com um cônjuge que está opresso, que fica voltando, vindo, que promete que vai voltar e não volta, promete que vai retornar para casa e não retorna, como que eu faço? Aí você tem que ter 2 coisas, né? Você tem que ter discernimento e você tem que ter sabedoria. Olha só, vamos supor, o cônjuge quer voltar para casa, né? Ele quer voltar. Você tem aqui um livro, isso aqui é um livro, vamos fingir que isso aqui é um livro. E aí você tem que entender esse livro. E aí a palavra certa é discernimento. Você tem que entender, buscar de Deus, alcançar discernimento no deserto para entender o livro. Para entender. Depois que você entender o livro, aí a palavra correta é sabedoria. Que a sabedoria, ela vai te ensinar a agir da forma mais correta, dentro daquilo que você aprendeu, dentro daquilo que você discerniu do livro. A mesma coisa no deserto da restauração. A gente tem que alcançar o discernimento para poder compreender bem todas as coisas, fazer uma leitura correta, uma leitura do panorama, das circunstâncias, da situação, do que está acontecendo, do desenrolar delas, e a sabedoria vai nos fazer agir na prática, da melhor forma possível. Peçam a Deus sabedoria e discernimento e sabedoria, sem os quais não tem como vencer. A derrota é certa, meus irmãos, tem que ter discernimento para poder entender, compreender o que está acontecendo direitinho, e sabedoria para agir da melhor forma possível. Amém?
Fica essa rápida palavra para os irmãos. A paz, Senhor Jesus.